consciência e mediunidade. Tendes meios para comunicar-vos com seres mais importantes que aqueles a quem chamais habitantes de Marte, mas são meios de ordem psíquica, não instrumentos mecânicos, meios psíquicos que a ciência, que pesquisa de fora para dentro, e a vossa evolução, que se expande de dentro para fora, trarão à luz. Pode chamar-se consciência latente, uma consciência mais profunda que a normal, onde se encontram as causas de muitos fenômenos inexplicáveis para vós. O sistema de pesquisa positiva, ao fazer-vos olhar mais profundamente as leis da natureza, fez-vos descobrir um modo de transformar as ondas acústicas em elétricas, dando-vos um primeiro termo de comparação sensível daquela materialização de meios que empregamos. Já avizinhasteis um pouco e hoje podeis, mesmo cientificamente, compreender melhor. Nesse ponto, né, naquela época já existia a predisposição de busca ao espaço, ou isso é uma coisa que ele coloca aqui e fala de Marte, né? Você pode, porque sempre se falou de marciano, de Taimar, ou isso já é uma coisa que ele colocou já quase que uma visão futura, né, da de preocupação da humanidade. É uma boa pergunta, Silvia. Eu acho que, do ponto de vista da ciência, é, isso ganhou muita força, né, na Guerra Fria. Mas eu acredito que eles já estavam fazendo pesquisas com questões de foguetes. E como o surgimento do rádio, das telecomunicações, ele surge no final do século XIX, então acho que devem ter começado a cogitar a possibilidade de tentar se comunicar com extraterrestres, se eles também conhecessem, né, os fundamentos das ondas eletromagnéticas. Então talvez naquela época ele já deveria ter, talvez até deveria ter obras de ficção científica tratando um pouco isso, sabe? Porque nós estamos aqui falando de um livro que é de 1932. Né? Então, uma boa pergunta. Que mesmo aqueles foguetes que acabaram dando origem aos mísseis atuais, né, que já existiam na Segunda Guerra, né, podem ter sido já criados com na mentalidade dos criadores com essa pretensão de ir ao espaço. Mas isso, assim, ao longo da história não é claro. Não é claro. Porque se a gente for ver, por exemplo, o Hitler, né, quando ele começa a Segunda Guerra, em 39, tinha um cientista, né, que foi importantíssimo no, eh, no surgir, no predispor essa pesquisa espacial, que é um alemão chamado von Braun, que depois, né, depois da guerra, ele foi para os Estados Unidos, ele foi a cabeça do projeto espacial americano, né? Então foi um alemão. E ele já era super conhecido. Então acho que em 32 ele já era muito conhecido com esses trabalhos de foguetes, porque ele era um super especialista e fazia trabalhos impressionantes na parte de foguetes. Então acho que talvez já deveria ter alguma coisa nesse sentido, sabe? Então vou continuar. Acompanhai-me caminhando do exterior, onde estáis as vossas sensações e vossa psique, para o interior, onde estou eu como entidade e como pensamento. No mundo da matéria, temos primeiro os fenômenos, depois vossa percepção sensória e, finalmente, por meio de vosso sistema nervoso convergente para o sistema cerebral, vossa síntese psíquica, a consciência. Até aqui chegastes pela pesquisa científica e experiência cotidiana. Vosso materialismo não errou quando viu nessa consciência uma alma, filha da vida física e destinada a morrer com ela. Mas é apenas uma psique de superfície, resultado do ambiente e da experiência, servindo à satisfação de vossas necessidades imediatas,
Sua tarefa termina quando vos tenha guiado na luta pela vida. Esse instrumento, como já vos disse, não pode ultrapassar essa tarefa. Lançado no mar, no grande mar do conhecimento, perde-se. Lançado no mar do conhecimento, perde-se. Trata-se da razão, do bom senso, da inteligência do homem normal, que não vai além das necessidades da vida terrena. Nesse parágrafo, ele está se referindo à personalidade daquela encarnação? Não, aqui ele está se referindo à estrutura do raciocínio, né, da razão. Porque o que ele está colocando é que a forma como a gente está obtendo os conhecimentos, aqui pela razão, é pelos nossos sentidos. Né? Então a gente vê, escuta, e dali entra a cognição e a gente passa a ter uma noção da realidade por meio desses sentidos. Então a gente raciocina e vai ligando com situações que a gente já tem, e o que ele vai apresentar pela intuição é diferente. O ser ele vai entrar em um outro nível aonde ele vai na raiz do fenômeno, né? Aquele não pela parte mais material que toca nos nossos sentidos, mas na essência que está vibrando. Então é como se você vai direto na fonte e obtém as informações da fonte. Então aqui ele está falando ainda, né, nessa psique de superfície, é a questão da razão. É assim que eu entendi. Né? Não sei se vocês entenderam dessa forma também. Porque ele fala assim, né? Uma consciência, né? Uma alma, filha da vida física e destinada a morrer com ela. Isso é a personalidade que a gente tem em cada encarnação. Quer dizer, o Silvio vai morrer, mas não o meu espírito. Eu acho que pode. Foi uma boa colocação. Eu acho que esse parágrafo eu vou ter que ler todo dia pela manhã para ver se eu consigo entender alguma coisa. Eu achei bem difícil, bem profundo. Um outro aspecto aqui que eu poderia só adicionar alguma coisa. Sebastião, você tirou seu microfone, Sebastião. Opa, desculpe. Já no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a questão de a ciência material, digamos assim, não ter ainda condições de avançar na ciência espiritual. Isso que ele está dizendo aí, que essa identificação da psique de superfície é como a neurociência está fazendo agora. Uma parte da neurociência está verificando a consciência como elaboração neuronal, neuroquímica. E aí ela estaciona nesse ponto. Por isso que Silvio colocou a questão da personalidade, está correto o pensamento. Só que quando ele fala também na percepção sensória, aí entra num outro campo da percepção, onde você vai identificar um outro nível da consciência. Essa consciência que nós chamamos de espiritual. Aí realmente a ciência ainda tem muitas dificuldades de chegar nesse ponto, porque ela analisa o aspecto da consciência nesse nível onde nós encontramos, e essa consciência definitiva, o espírito propriamente dito, ele funciona no nível mais avançado de vibração, e consequentemente vai ser muito difícil a ciência chegar. Vai chegar, mas desde que eles passem também a considerar o outro aspecto, o outro nível da consciência, que é a consciência espiritual. Aí vai identificar o indivíduo já vivo, consciente, fora do corpo. E existem alguns trabalhos de pessoas que estão ligadas a essa tarefa, como o próprio Russell Targ, que tem pesquisado também sobre isso, e a filha dele, que faleceu. Mas esse aspecto que o Espírito aqui coloca é interessante, porque ele mostra como a ciência avança nesse ponto e chega aqui e ela não consegue avançar porque não aceita a segunda premissa, digamos assim, que é a sobrevivência dessa consciência depois da morte. É como se ela ali acabasse. E aí a gente vê que Allan Kardec também tinha razão nesse aspecto. É preciso que você desenvolva as suas percepções para você olhar mais adiante essa percepção além da matéria. Foi isso que eu pensei, né? É porque até quando ele fala aqui da psique de superfície, ele está se referindo só ao que eles poderiam alcançar naquela época, que era a consciência do ser que eles estavam visualizando, né?
Isso. Muito bem. Se descermos mais na profundidade, encontraremos a consciência latente, que está para a consciência exterior e clara, como as ondas elétricas estão para as acústicas. A essa consciência mais profunda pertence aquela intuição, é o meio perceptivo, e a ele é necessário poder chegar, como vos disse, para que vosso conhecimento possa progredir. Vossa consciência latente é vossa verdadeira alma eterna. Existe antes do nascimento e sobrevive à morte corporal. Quando, ao avançar, a ciência chegar até ela, ficará demonstrada a imortalidade do espírito. Mas hoje não estáis consciente dessa profundidade. Não sois sensíveis a esse nível e não tendo em vós mesmo nenhuma sensação, a negais. Vossa ciência corre atrás de vossas sensações, sem suspeitar que elas podem ser superadas, e aí fica circunscrita como num cárcere. Essa parte de vós mesmos está imersa em trevas. Pelo menos assim é para a grande maioria dos homens que, por conseguinte, nega. Sendo maioria, faz e impõe a lei. Relegando a um campo comum de fora da normalidade e juntando em dolorosa condenação tanto o subnormal, isto é, o patológico ou involuído, como o supranormal, elemento superevoluído do amanhã. Neste campo, muito errou o materialismo. Apenas alguns indivíduos excepcionais, precursores da evolução, estão conscientes da consciência interior. Esses ouvem e dizem coisas maravilhosas, mas vós não os compreendeis, senão muito tarde, depois que os martirizasteis. No entanto, esse é o estado normal do super-homem do futuro. Essa questão da intuição, né, que a gente já está falando aqui, é o desenvolver desses sentidos que nós temos espirituais e que no processo da evolução a gente vai desenvolvendo cada vez mais, né? Mas é engraçado, né, que o que a gente chama de intuição, né, até recentemente, né, na humanidade era chamado do famoso sexto sentido, né, como se fosse uma coisa inerente daquele ser que de fato é, mas sem qualquer relação com o mundo externo, digamos assim, extrasensorial, né? O mundo espiritual. Por isso era realmente chamado como sexto sentido, como se fosse um sentido a mais que ela tem, quase que uma imaginação, um fértil, que ela pudesse fantasiar, e dentro dessa fantasia ela acertava de vez em quando. E Silvio, nesse ponto que você colocou, foi uma consideração boa, porque ele também faz aqui no parágrafo aquela ligação das ondas acústicas e eletromagnéticas, né? Então, por exemplo, o nosso ouvido, ele é desenvolvido para captar ondas acústicas, né? Então ondas mecânicas que vibram e nós captamos o nosso entorno por meio dessas ondas mecânicas, que são as ondas acústicas. A nossa vista, por exemplo, a gente enxerga por ondas eletromagnéticas de uma faixa muito curta, né, que é a luz visível. Que aí, ou seja, a gente tem essa percepção por essa. E aí vai, né? O olfato é através de moléculas, a vibração de moléculas, que a gente tem sensores e aí vai dando o aroma. E o que ele está colocando aqui, que existe, nós temos um sentido, que é um sentido que pode captar ondas psíquicas. Então, o desenvolver, abrir, é como se fosse o olho estar fechado e começar a abrir para a gente captar ondas psíquicas, entrar em ressonância com todas essas correntes de pensamento, com seres espirituais, com mananciais espirituais que estão vibrando e que o ser pode ali entrar em ressonância. Então é esse sentido que vai começar a captar essas ondas psíquicas. Ismael,
Tem algum órgão dentro do nosso corpo, aqui nessa parte que você tocou, né? Que seja definido como um órgão portal, né? Para a captação dessas ondas psíquicas? Olha, tem, mas o Sebastião ele vai poder falar isso com bem mais propriedade do que eu, né? O que os espíritos nos contam é que a pineal, ela é uma estrutura que que no nosso organismo é um dos pontos principais, né, o ponto principal de captação dessas ondas psíquicas. Mas, né, se o Sebastião puder dar uma contribuída, eu sei que vai ser muito mais profunda aí a contribuição dele nesse Não, aspecto. simplificando, essa questão aqui que muitas pessoas falam, da questão do terceiro olho, nessa região frontal, e realmente aqui tem o chakra frontal, que é onde penetra grande parte dessa percepção espiritual, dessas questões mentais, principalmente, mas e está também, certamente, diretamente relacionada com a pineal. Tá certo? Então, aí, quando você tem o desenvolvimento psíquico, e que certamente ele vai tocar mais na frente, e quiçá a gente vai ver lá no outro momento o livro dele, As Noures, Correntes do Pensamento, onde ele explica a questão da mediunidade, a gente vai ver que aqui na realidade é um complexo muito, muito intenso, muito integrado dos chakras coronário, frontal e a pineal, o campo consciência alerta, que é uma figura que não havia entrado ainda nesse contexto, e também não vamos tocar nele agora, para poder a gente seguir esse pensamento de Pietro Baldi, de que a partir dessa conexão, o espírito que aqui está instalado, vamos dizer, somos nós, ele vai, a partir desses órgãos, e André Luiz nos fala que a pineal ele é aquele elemento mais próximo da questão espiritual, porque ele é como se fosse uma interface dessa conexão do perispírito com o corpo físico através desse sistema glandular, e onde ele responde às vibrações mais sensíveis, e que o espírito também capta tudo isso e transforma e gera os pensamentos e todos esses fenômenos. Então, aqui, quando você começa a ter uma percepção, a intuição, você começa a sentir alguma coisa de fora do seu campo mental, aí você começa a captar realmente essas outras ondas mais avançadas, como diz André Luiz, as ondas ultra super curtas, que são as ondas mentais, em que o espírito já começa a perceber e trabalhar com tudo isso. Agora, tem o seguinte detalhe: essas percepções, muitas vezes, elas não estão no consciente. Por exemplo, nós estamos vivendo tranquilamente, mas chegam ondas mentais de outras pessoas, de outros seres espirituais, e que muitas vezes nós introjetamos aqui como se fosse algo que não tem muita importância. São sugestões mentais, são ondas de pensamento que passam, e quando a gente começa a ter essa percepção, a gente chama a atenção, o pensamento dessa forma, o pensamento daquela outra forma, ou imagem dessa ou daquela maneira, aí sim a gente começa a ter o cuidado devido com o que vai chegando na nossa consciência, mas é assim, essa percepção ela vai se desenvolvendo gradualmente, em cada pessoa vai ocorrer de forma diferente, como nós temos visto todo mundo aqui dando exemplo de seus tipos de percepções, mas é exatamente isso, a estrutura da forma como foi desenvolvido o nosso corpo perispiritual, com os seus equipamentos todos, assim como o corpo físico, que trabalham integrados para facilitar ao espírito não só o acesso às coisas do mundo espiritual, como também às coisas do mundo material. Então, nós temos uma estrutura orgânica espiritual, com todos os centros de forças, canais de energia, e toda uma organização que e Pietro Baldo não fala, mas nós vamos ver André Luiz descrevendo com alguns detalhes lá na sua literatura. Que por sinal, na terça-feira estamos aí seguindo a obra do André Luiz, né? Espero que a gente vá passando por isso, ficando cada vez mais completo essa noção, porque, né, as obras dele são extremamente ricas, né, nessa parte.